Em entrevista à Globo News nesta quarta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, se recusou a classificar o grupo extremista islâmico Hamas como terrorista. Segundo Pimenta, a definição se o grupo é terrorista ou não compete ao Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Paulo Pimenta comentou a nota assinada por parlamentares petistas em 2021 para apoiar o Hamas. No documento, eles se posicionam de forma contrária à classificação do grupo como organização terrorista. Abre aspas. Esse manifesto tem sido usado de maneira equivocada por pessoas que tentam transformar em disputa política. Querem rememorar o documento neste momento do conflito e tentar vinculá-lo a outra situação é desonestidade intelectual, fecha aspas. Há pouco mais de um ano, em agosto de 2022, Paulo Pimenta gravou um vídeo anti-Israel. Sou o deputado federal Paulo Pimenta, do Brasil, e eu quero aqui me dirigir a todos os palestinos e palestinas que resistem em Gaza contra mais esse ataque cruel, mais esse ataque brutal que sofrem de Israel neste momento. Eu sou solidário à causa palestina. Eu sou um soldado da luta do povo palestino e quero que nesse momento vocês recebam o meu apoio, a minha solidariedade. Palestina livre, essa é uma bandeira que unifica a todos nós, homens e mulheres do mundo inteiro, que lutam por uma sociedade mais justa, que lutam contra a opressão, que lutam contra o imperialismo. Resistir e vencer. Nada como a internet, hein, Augusto? Eu vou ler novamente, porque acho que vale a pena a nota que o Paulo Pimenta, o que ele disse, aliás, a respeito da nota que foi assinada por parlamentares. Comentamos aqui diversas vezes ao longo dessa semana, aquela nota que foi assinada pelo MST, PT, PSOL, lá em 2021. Até vou pedir para a produção exibir na tela enquanto eu leio aqui o que disse Paulo Pimenta, abre aspas. Esse manifesto tem sido usado de maneira equivocada por pessoas que tentam transformar em disputa política. Querem rememorar o documento neste momento de conflito e tentar vinculá-lo a outra situação é desonestidade intelectual. Então, para isso, trouxemos o vídeo de 2022, em agosto, gravado pelo próprio Paulo Pimenta, defendendo aí o Hamas. Está aí o manifesto que nós comentamos aí ao longo da semana na tela. Muda tudo rapidamente quando convém, né? A eles. A cabeça está estacionada no século XVIII, XIX há muito tempo. Não saem de lá. Eles gostam do comunismo. Todos que defendem o povo, os esquerdistas, são homens bons. Então, eles estão no... Então, o Marx acharia que esses caras são velhos. Mas eles estão em outro sexo. Agora, quando precisa mudar a favor dos interesses deles, eles são de uma velocidade, de uma agilidade impressionante. Quer dizer, o que eles disserem em 2022, 2021, isso estava em outro contexto. Naquela época, o Hamas era formado por pessoas doces, compreensivas, né? Lidavam com parques infantis, né? Eram porteiros de parques infantis. E o PT também estava tão pouco tempo no poder. Então, isso aí é um cafajeste. Isso é um cafajeste, é ele no momento. O capitão do mato, atendido aí, que se entrega, não precisa nem perseguir, os covardes da imprensa brasileira. Você acha que algum jornalista da imprensa velha vai, se puder, vai escapar de dizer, vai resistir à ideia de escrever militantes do... Combatentes. Ou combatentes do Hamas? Ele está pensando no Paulo Pimenta, porque o patrão não para de avisar, ó. A SECOM, precisamos ter problema, não podemos ter problema. Então é isso. E esse cara aí é de uma antiguidade. Né? É o retrato de Dorian Gray. Né? O dia que abrirem ali as catacumbas, onde estão os retratos com essa turma aí, do Lula a esse Paulo Pimenta, você vai ver múmias aí, milenares. Sabe? Esse cara... Imagina, vamos fazer a gente tem que fazer separações
mais singelas em momentos assim, né? Quem é canalha e quem não é? Quem é honesto e quem é ladrão? Ou quem pensa ou quem é uma besta quadrada? E tem uma outra que é definitiva. Nós estamos numa roda conversando num bar. Se o Paulo Pimenta chegar, piora a roda ou melhora? Pronto. Hein, Ana? É sempre um clássico esse. Foi tirado do contexto aí, né? Paulo Pimenta falando do manifesto lá de 2021, que é muito claro. Nós lemos vários trechos aqui ao longo da semana desse manifesto que a gente até, inclusive, exibiu na tela. Ele agora vem chamar isso de desonestidade intelectual. Nós aqui temos dado nome aos bois aqui ao longo da semana, Ana. Exatamente, Paula. E assim, chetalina que essa gente tem, né? O Augusto foi brilhante, dizendo que nem Marx está desatualizado, só faltou ele colocar ali estadunidense, porque todos os pontos, né, cheirando naftalina, tudo veio nesse discurso. Agora, uma coisa curiosa, esse vídeo dele, ele fala aos palestinos e palestinas, curioso, não teve palestines? Por que será? Boa observação, Ana. Você tem algum palpite, Silvio? Bom, eu acho que nem precisa, né? Tá palestinos, palestinas. E se fosse o ministro Alexandre Padilha, teria falado. Aliás, outro está enrolado até o pescoço nessa história. O Paulo Pimenta, o Augusto foi preciso aqui na descrição, né? E ele, aliás, ele é jornalista, formado pela Universidade Federal lá de Santa Maria. A base dele é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Paulo Pimenta sempre foi um grande trapalhão no Congresso Nacional. E ele só recebeu esse cargo, né, esse ministério, por causa da SECOM. Ele tem uma relação muito próxima com os jornalistas, principalmente em Brasília, com o comando das sucursais, com jornalistas da cobertura política de longa data no Congresso Nacional. É por isso que ele está lá. O Paulo Pimenta sempre foi um grande trapalhão, um fanfarrão, é conhecido por num dos episódios mais emblemáticos na grande crise do PT do Mensalão, talvez a primeira grande crise do PT, em 2005. Em agosto de 2005, tinha uma CPI dos Correios e tinha uma CPI do Mensalão. Era um puxadinho da CPI dos Correios, que era a CPI verdadeira que investigou o Mensalão. E essa batizada de CPI do Mensalão, ela só aconteceu porque muitos deputados e senadores viram que os outros estavam em exposição, na mídia, e que iriam também aparecer de alguma forma, fizeram esse puxadinho. O presidente era o senador Amir Lando, na época de Rondônia, e o Paulo Pimenta era um dos vice-presidentes, né? Vice-presidente da CPI. Ele teve a brilhante ideia de se encontrar com o Marcos Valério, que era o operador do Mensalão. Naquela época, Roberto Jefferson já havia jogado o nome do Marcos Valério para todos os lados, né? Já se conhecia aquela figura. E ele teve a brilhante ideia de se encontrar clandestinamente, sem avisar ninguém, com o Marcos Valério na garagem do Senado, escondido. Alguém adivinha o que aconteceu? Na garagem do Senado, inclusive, além do monitoramento de câmeras, fica a Polícia Legislativa ali. Então aí o Paulo Pimenta subiu correndo para a CPI, dizendo que tinha uma lista na mão com novos nomes do PSDB, na época um antagonista ao projeto de poder do PT, que incriminaria todo mundo. E aí, é claro, ele foi questionado se ele achava legítimo se reunir escondido da própria CPI com um operador do Mensalão e aparecer com um pedaço de papel e se ele podia provar tudo aquilo. Ele disse que errou, renunciou ao cargo e está aí, está de volta. Pois é, consta. Paulo Pimenta, mais um integrante desse governo, então, que se recusa a chamar o Hamas de grupo terrorista. E ele usa como justificativa a classificação da ONU, né, que não considera o Hamas um grupo terrorista, né? Mas Estados Unidos, Japão, todas as nações da União Europeia, enfim, já consideram há bastante tempo aí o Hamas como ele deve ser, uma organização criminosa, terrorista, abominável. Porque a ONU virou palco dessa esquerda radical e de petrodólares do mundo árabe, né? Teve um ano que a ONU dedicou mais de 30% das suas resoluções sobre abuso de direito humano a Israel.
condenando Israel. Israel é um país que tem minorias, tem a maior passeata gay do mundo em termos relativos, em Tel Aviv, tem minorias árabes no parlamento, mulher empoderada desde Golda Meir, pelo menos, e menos de 10 milhões de habitantes. Você imagina o que é um mundo com China, Nicarágua, Venezuela, Rússia, Cuba, e a ONU dedicar 1/3, quase, uma em cada 3 resoluções de direitos humanos contra Israel. É óbvio que a ONU virou uma palhaçada, né? E o Brasil está embarcando nessa como um escudo para não ter que admitir que o óbvio ululante, que é um grupo terrorista que mata bebês, degola pessoas, mutila os corpos e estupra meninas. Agora, é curioso a postura dos tucanos que fizeram L, né? Eles acharam que iam ter Armínio Fraga na economia, Mandela, pacificador no governo, e acordaram no colo do Hamas. E o que mais me espanta é que alguns desses tucanos que fizeram o L, né, da mídia, inclusive, jornalista, né, de esquerda, um deles é judeu, por exemplo, né? Saudade só do Paulo Francis, que colocava ele no seu devido lugar de medíocre todos os todas as semanas, né? No velho Manhattan Connection. Mas, dando nome aos bois, né, o Caio Blinder, ele está chocado com o antissemitismo nas redes sociais, mas ele não consegue fazer o elo, não consegue ligar Lé com Cré, de que é a esquerda radical disseminando isso. Tem algum bolsonarista apoiando o Hamas, adotando o relativismo? Ou é o PCO, ou é o PT, ou é o MST, ou é o Pimenta e companhia com o Celso Amorim, muito moderado na forma, né? Com um tom de voz baixinho, mas escrevendo prefácio defendendo o Hamas. Então está na hora de ligar o Lé com Cré, né? É a esquerda radical que vocês, tucanos, ajudaram a voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin, que está agora passando pano para a barbárie do Hamas.